existe prevenção? Como é que funciona? Enfim, conta um pouquinho sobre... A pessoa está sofrendo lá. E aí? Eu acho importante a gente falar isso, né? Porque as pessoas entendem que o suicídio é algo sem solução, né? Então, a pessoa ela quer se matar, ela vai se matar e não tem nada que possa auxiliá-la nesse sentido, nem algo que a gente possa fazer para prevenir. Eu entendo que prevenção, o primeiro passo para a prevenção é falar sobre o assunto, né? Muitas pessoas pensam que, se a gente falar sobre o suicídio, a gente vai incentivar, a gente vai estimular. Não, pelo contrário, a gente vai tirar o estigma. Ou seja, quem está ao redor tem que falar sobre o assunto. E eu entendo que toda a sociedade, eu acho que nós enquanto igreja, nós enquanto profissionais da saúde mental, nós enquanto sociedade, enquanto escola, eu acho que essas conversas, essas pautas, elas têm que acontecer, as pessoas têm que falar sobre o assunto. A gente não fala sobre gravidez na adolescência, por exemplo, a gente não fala sobre prevenção ao câncer de mama, então isso tem que ser falado na sociedade como um todo, né? Primeiro passo, comunicar, falar, permitir que as pessoas falem, permitir que as pessoas tirem dúvida a respeito disso em todos os contextos sociais, então é uma maneira de prevenir. Uso de droga, por exemplo, como é que a gente previne o uso de droga? Falando sobre o uso de droga, né? Então, a comunicação, a fala é algo muito poderoso em relação a isso. Quando a gente convive com pessoas que falam sobre isso, a gente tem que estar muito atento aos fatores de risco, né? Então, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que fala em suicídio o tempo todo. Então, é importante que eu tenha esse acolhimento em relação a ela, que eu possa ouvi-la sem julgá-la, que eu possa orientá-la a procurar um tratamento, dizer que aquilo tem solução, que existem saídas para aquele problema que ela apresenta, e não buscar, assim, dar soluções para aquilo, sabe? Se você fizer isso, vai resolver, se você fizer aquilo, vai resolver. Não, é dizer, olha, tem solução, né? Qual é a solução? Procura uma ajuda, procura um profissional que possa te orientar, procura um tratamento que possa te ajudar, né? Eu acho que nós, enquanto pessoas, família, amigos, a gente tem que ter a consciência de que, primeiro nós temos que ter a consciência, né, de que tem solução para o problema daquela pessoa e que ela pode procurar ajuda especializada. Então, se a gente abrir espaços para discussão sobre o tema, tratar essa pessoa com amor e acolhimento e orientá-la a procurar uma ajuda profissional, entender que uma ajuda profissional, acreditar que uma ajuda profissional pode auxiliá-la naquele contexto, a gente vai estar prevenindo muita coisa, né? Vai estar dando abertura para que as pessoas possam falar sobre isso e prevenir o assunto. E aí, às vezes, me perguntam assim, mas a pessoa, ela está na minha frente, ela está com uma faca, ela está com uma arma, ela está dizendo que vai se matar, ela está em cima de um prédio, está dizendo que vai se matar, né? O que eu faço nesse momento? É muito difícil, né? Eu nunca passei por uma situação dessas, graças a Deus, espero não passar, mas é realmente muito difícil. Mas aí eu acho que a gente volta para a questão da empatia, do acolhimento, né? Você falar, conversar com a pessoa, se propondo a ajudá-la, não julgando, não dizendo, isso é bobagem, para com isso, né? Ou oferecendo soluções prontas para o problema que ela está apresentando naquele momento. Sei lá, vou me matar porque a minha mulher foi embora e me deixou. Né? Imagina, você é jovem, você vai conseguir outra esposa. Isso não convence a pessoa, né? Pelo contrário, isso pode causar mais angústia ainda na pessoa. Então, é dizer, olha, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua dor, mas se você quiser, a gente pode conversar, a gente pode buscar alguma ajuda para você, né? Naquele momento iminente que a pessoa realmente está ameaçando fazer algo contra a vida. E, claro, chamar ajuda o mais rápido possível, né? Tentar mandar uma mensagem, e aí ajuda a gente, eu digo, polícia, bombeiro, ambulância, né? Profissionais que realmente possam estar lá naquele momento, ou familiares que possam ir ajudar, né, a pessoa naquele momento. E isso eu já estou falando de uma situação iminente, né, e não é mais a prevenção, é uma situação iminente, mas também dá para fazer alguma coisa para evitar que aquela pessoa... E, para concluir esse assunto, se porventura a pessoa chegar a cometer o suicídio, né, se acontecer uma situação infeliz dessa, não se sentir culpado, né, porque, como a gente está falando, a decisão cabe à pessoa. A pessoa escolheu isso, a pessoa decidiu por isso. E aí não tem culpados. Eu me separei do meu marido e ele se matou. Ele não se matou por conta do divórcio. Ele se matou porque ele escolheu. É triste falar isso, parece até cruel a gente falar, mas na saúde mental é assim que funciona, né? Ele fez uma escolha, ele não deu conta daquela dor, ele tinha opções, mas ele não deu conta. Então, não dá para a gente dizer, se matou porque separou da mulher, porque o filho deu um desgosto. A gente ouve muito isso, né? O filho deu desgosto para o pai se matou. Não, né? É uma escolha daquele sujeito. É triste, é difícil a gente pensar dessa maneira, mas não dá para colocar culpados quando, infelizmente, essa situação não pode ser prevenida e não deu tempo de ninguém tirar aquela pessoa daquela situação. Uma dúvida que eu sempre tenho tem alguém lá em iminência de se suicidar e aí vem alguém ali, consegue pegar aquela pessoa ali na beira da ponte, enfim. Eu sempre fico pensando assim, poxa, resgatou, mas ela não vai querer voltar, se suicidar? Ou é uma coisa do momento ali que depois ela meio que cai em si? Como é que funciona isso? Pode ser as duas coisas. Pode ser algo momentâneo, naquele momento de desespero, a pessoa
teve aquela atitude, mas depois ela consegue procurar um atendimento, né, um tratamento e voltar a si. Mas tem pessoas que têm diversas tentativas de suicídio. Eu conheço muitos casos, né, de pessoas que tentaram suicídio de diversas formas e diversas vezes. Então, por isso que o adequado, o ideal seria, né, a gente nem sempre consegue, mas o ideal seria que essa pessoa estivesse em tratamento. Uma tentativa de suicídio ou falas com de suicídio, a pessoa tem que ir para tratamento, né? Porque tem alguma coisa lá denunciando a impossibilidade daquela pessoa viver bem. Ela está denunciando que ela precisa de ajuda, né? Então, podem ser as duas situações. Aí, pessoas que têm tentativas recorrentes, né, de suicídio também, que é muito triste, a família tem que estar muito atenta. Tá. A gente falou bastante de depressão, mas da ansiedade. O que é a ansiedade? Como que a pessoa consegue entender que ela tem, né, uma ansiedade problemática e não apenas uma ansiedade, vamos dizer assim, num limite ali saudável. Eu costumo dizer que a ansiedade, eu acho que é inerente ao ser humano também. Todos nós temos, e ela até é necessária em alguns momentos, porque se a gente não tem ansiedade, que é essa expectativa pelo futuro, a gente entra numa inércia, numa zona de conforto e numa negligência em relação à vida. Então, né, vou prestar uma prova, tô ansioso, vou vir aqui hoje pro podcast, tô ansiosa, né? Enfim, vou fazer alguma coisa diferente, vou encontrar pela primeira vez com meu namorado, tô ansiosa, é natural, é saudável, ok. Agora, a ansiedade, ela começa a ser um problema e é diagnosticada como doença quando ela começa a impedir a pessoa de viver bem. Então, é aquela pessoa que... E o que é a ansiedade? É uma expectativa exagerada pelo futuro. A pessoa só pensa no futuro. E ela não vive o presente. Mas ela sempre pensa no futuro, então ela nunca vive o presente. Porque eu estou ansiosa pelo meu dia de amanhã. Então, eu não vivo hoje porque eu estou pensando em amanhã. Só que quando chega amanhã, eu estou ansiosa pelo depois de amanhã. Então, é uma vida que vai passando e a pessoa ela nem vai percebendo que a vida está passando, porque ela sempre está na expectativa pelo que vai acontecer e o momento presente sempre é negligenciado. Então, isso se torna um grave problema ou uma doença ou um transtorno que precisa de tratamento, né, de uma intervenção, quando isso impede que a pessoa faça... concretize seus planos. Aí, a ansiedade também é algo que dá insônia, é algo que a pessoa come demais ou come de menos. Aí vai causando, né? É uma reação em cadeia, né? Então, a pessoa ansiosa ela pode ser obesa, aí ela vai desenvolver outras doenças, ou ela pode ser anoréxica, também vai desenvolver outras doenças. É uma pessoa que pode ter insônia, é uma pessoa que pode dormir demais por conta da ansiedade. Então, é quando esses sintomas todos que são advindos da ansiedade começam a interferir na vida da pessoa de maneira a trazer muito sofrimento e a impedir que ela possa ter uma vida saudável, né? Uma vida com uma boa qualidade. A gente estava conversando, na verdade, o Jackson estava conversando esses dias, e aí depois ele me contou, e eu penso assim também, né? Que após a pandemia... A gente pensou que as pessoas, na verdade, iam desacelerar um pouco, né? Para viver um pouco mais o momento presente, porque teve muito luto, muita dor, né? Foram 2 anos aí de muito sofrimento. A gente pensou que as pessoas viveriam mais o tempo presente, né? Mas a gente percebe que essa ansiedade acabou, na verdade, aumentando. Então, agora as pessoas querem fazer... Como que é a frase que você tinha falado, amor? As pessoas querem tirar o atraso ali, né? Elas acabam até fazendo mais e deixando de priorizar as coisas importantes e viver o momento, né? Porque durante 2 anos, como tudo ficou parado, parece que agora as pessoas querem colocar em dia aquilo que ficou parado durante 2 anos, né? Você sente também que, na verdade, agora as pessoas estão se tornando mais ansiosas? Porque eu, particularmente, vejo que, numa certa idade, algumas pessoas estão mais ansiosas. Então, algumas amigas que eu tenho ali, na faixa de 20 e poucos anos, eu percebo que elas são muito ansiosas. Geralmente, elas têm ali a idade muito próxima, né? Como eu até acho um pouco que eu e o Jackson, a gente é um pouco tranquilo demais, às vezes. Então, pra gente, acaba sendo um pouco assustador e até mais claro, né? Você acredita que após pós-pandemia, essa ansiedade piorou um pouco? De maneira geral, sim. Mas eu acho que a gente também tem os casos das pessoas que conseguiram refletir, repensar a vida e estabelecer novas prioridades com tudo que aconteceu na pandemia. Mas eu acho que esse movimento das pessoas que ficaram mais ansiosas é exatamente isso, né? O nosso cérebro, ele atua como mecanismo de compensação, né? Por exemplo, por que as dietas muito restritivas, elas não dão certo? Porque a gente passa um tempo numa restrição muito grande, né? E aí chega um momento em que a gente não dá conta e a gente vai... não, só hoje. Hoje eu vou comer um pouquinho. Tal. E aí o nosso cérebro entra no movimento de compensação e aí eu como tudo aquilo que eu não comi naquele tempo de dieta restritiva e mais o que eu ainda vou querer comer no futuro, né? Então, quando a pandemia foi um momento de restrição muito grande em termos de convivência social. E aí...
eu percebo que muitas pessoas estão nesse movimento de compensação, né? De querer viver tudo, né? Tirar o atraso, querer viver tudo aquilo que elas não viveram antes. Eu acho uma pena, porque eu acho que se a gente não aprendeu nada nesses 2 anos, a gente sofreu à toa. Eu costumo dizer muitos para os meus pacientes, não deixe que o sofrimento seja à toa na sua vida. Aprenda o que ele quer te ensinar, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer para aprender. Mas o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Né? Então, já que a gente vai ter que sofrer, já que a gente vai ter que passar por situações dolorosas, vamos aprender com aquilo. Né? E eu vejo que muitas pessoas realmente aprenderam. Né? Reviram alguns valores que tinham, mudaram alguns direcionamentos, começaram a trabalhar menos, deram mais prioridade para a família e para os filhos, né? Desejam aproveitar mais o momento presente, porque tantas pessoas se foram, né? E a gente não pode aproveitar. Mas eu também percebo que, infelizmente, a maioria está nesse movimento, nesse mecanismo de compensação, né? Que é o mecanismo de defesa do nosso cérebro para lutar contra o sofrimento. E aí, eu acho que a indicação realmente é que as pessoas possam, né, tenham acesso a um processo de análise, possam repensar sobre isso. A terapia ajuda tanto nesse sentido de refletir sobre essas questões, né? Eu acho que para quem está sofrendo com isso, sugiro, né, que vá para um processo de análise de terapia. Acho que pode ser muito importante para ajudar a repensar todos esses valores. A hiperatividade, ela tá ligada à ansiedade ou não? Em alguns casos, sim. Alguns casos, sim. É que também a gente tem um super diagnóstico de hiperatividade. Hoje em dia, todo mundo é hiperativo porque assistiu no programa da Fátima Bernardes, né? O psiquiatra falando sobre hiperatividade. É que a gente confunde muito, né? Assim, pessoas que são um pouco mais agitadas, porque eu entendo que tem características que são da personalidade daquela pessoa, né? Algumas mais agitadas, algumas mais calmas, algumas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, outras não. Então, eu costumo dizer assim, que para a gente saber realmente o que é, tem que passar por um processo de diagnóstico, né? Para um psicólogo, um psiquiatra, para poder nomear essas questões, mas sem perder de vista de que muita coisa é do perfil da pessoa, né? É simplesmente uma característica da personalidade da pessoa. Então, se a gente começar a nomear tudo como doença, todo mundo é doente, né? Todo mundo se encaixa num diagnóstico lá do CID, né? Então, é perigoso, isso é perigoso. No Google tá todo mundo doente. Tá todo mundo doente, exatamente. Todo mundo vai morrer ou é só tomar de pirona. Exatamente. Um amigo sabia que a gente ia ter esse bate-papo aqui com você, e aí ele mandou assim, uma pergunta. Tem alguma ideia de onde vem a teoria de que depressão é falta de Deus? Eu quero complementar depois, mas você tem alguma ideia? Não tenho ideia de onde surgiu isso. Das igrejas, muito provavelmente, né? Das doutrinas, mas não sei como é que isso foi disseminado, não sei exatamente a origem. Mas eu fico feliz que a gente está desmistificando isso nos tempos atuais, né? Eu acho que a igreja, naquela pergunta lá do o quanto ela prejudica, eu acho que existe uma pressão social para que os cristãos não sejam ou não demonstrem tristeza, né? E eu estava lembrando, ele mandou essa pergunta de tarde, fiquei pensando nela e eu lembrei de uma música do que as crianças cantam, né? Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Mas às vezes a gente fica sorrindo e às vezes a gente precisa ficar triste. Sim. Né? Mesmo quando não dá, eu fico sorrindo. Não, a gente tem o direito de ficar triste. Sim. E o próprio Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? Você citou que Jesus chorou e a gente precisa entender que muitas vezes Deus vai permitir coisas que a gente viva para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente possa ser consolado pelo Espírito Santo, por Deus e pela igreja, né? Eu sempre gosto de citar aqui, quando a gente está em família, que Jesus disse assim, depois de mim virá um outro consolador. Ou seja, ele era um consolador e viria um outro. Mas interessante que lá em Coríntios, na carta, Paulo vai dizer que com a mesma consolação que Deus nos consola, nós podemos consolar o próximo. Então, o papel do consolo, ele é de Deus, Pai, Jesus é consolador, o Espírito Santo é consolador, mas a igreja é consoladora também, né? Então, mas às vezes existe uma pressão social, né? Eu percebo isso. Não sei se você também percebe, Sim. mas que existe uma pressão. Você anda com Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí a gente acaba usando outros versículos para dizer assim, você não pode ficar triste. Não, mas você pode ficar triste. É importante você ficar triste.
Agora, você não pode ficar triste por um longo tempo. Isso. Aí, a importância do ficar triste é a gente reconhecer as nossas emoções e entender que não tem sentimento bom e sentimento ruim. Tristeza não é um sentimento ruim, tristeza é um sentimento e ponto final. Né? O bom e o ruim é a consequência desse sentimento, ou o que eu faço com esse sentimento. Mas o sentimento, né? Tristeza, frustração, angústia, estou me sentindo deprimida, ok, eu preciso reconhecer e acolher esse sentimento. E é tão lindo, né? Esse versículo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? Se a gente trocar o bem-aventurados por felizes, que é o que significa, felizes são os que choram. Olha que loucura, né? Pois eles serão consolados, porque a certeza que a gente tem em Jesus não é de que a gente não vai sofrer, de que a gente não vai chorar, mas é de que a gente vai ser consolado quando a gente chorar. Essa é a certeza do consolo. E se tem o consolo, é porque tem a tristeza, porque se a gente vivesse o tempo todo feliz e alegre e saltitante, a gente não precisaria ter o consolo, né? Que nós temos do Consolador, nós temos o próprio Jesus. Então, Jesus já sabia. Né, tem um versículo muito interessante que eu tenho falado muito, eu acho que tem em Filipenses, mas eu não vou lembrar, depois eu procuro para vocês, que fala, né, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Isso é tão lindo, mas é tão lindo, porque Jesus se preocupa em guardar o nosso sentimento. E qual é o antídoto para esses sentimentos que muitas vezes, não para os sentimentos, mas para as consequências, né, desses sentimentos? A Bíblia fala que a paz de Deus guardará os nossos sentimentos. A paz é a paz que excede todo entendimento, e quem é a paz é Jesus, que é o príncipe da paz. Então, a gente sabe que mesmo no meio de uma depressão, de uma ansiedade, de uma angústia, de um luto, de uma morte, a gente sente aquela paz. Não é que a gente não sente tristeza, não é que a gente não sente dor, mas a gente sente a paz do Consolador. Né? Então, isso é muito importante. E Jesus já sabia que a gente passaria por tudo isso. Né? Por isso que ele deixou o Consolador e por isso que ele falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, nós vamos chorar, mas a gente tem a certeza do consolo, a certeza desse afago, desse abraço, né, que somos nós, mas também é a igreja. Então, que bom poder falar sobre isso, né, para pessoas cristãs, que a gente chora, mas a gente tem a certeza do consolo. É isso aí. Alguma pergunta? Não, eu queria abrir o versículo que ela disse que está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É esse, né? Tem uma versão que fala guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ao invés... que legal. Que está no coração, né? Sim. Então, Deus é um Deus que se importa com os nossos sentimentos, né? Ele guarda os nossos sentimentos na paz dele. É muito lindo isso. É muito lindo mesmo. Eu acho que a gente pode fechar com esse... Eu acho que a gente pode fechar aqui. Tá bonito para fechar aqui. Você quer acrescentar? Opa, a gente está se atropelando. E deixar com gostinho de quero mais. Era só isso que eu queria. Ju, quer complementar alguma coisa? Não, gente, eu queria agradecer, dizer que foi muito bom esse bate-papo aqui, agradecer pelo privilégio, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada, gente, quando eu sou convidada, porque eu fico pensando, Deus, tem tanta gente mais inteligente, mais capacitada, com livro lançado, com mestrado, com doutorado, que sabe muito mais do assunto do que eu, mas assim, eu estou disposta a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa, mas aquilo que Deus me chamar para fazer dentro da minha capacidade, eu vou fazer. Então, eu sempre me sinto muito honrada, muito privilegiada com os convites de poder falar, né, sobre o meu pouco conhecimento. Quero agradecer vocês por terem me convidado, por terem me chamado. Depois vocês botam todos os meus contatos aí, para quem quiser, Instagram, tudo isso, vocês colocam. Você quer falar? Meu Instagram profissional é @psicojulianamarchi, tudo junto. O Marchi é M-A-R-C-H-I. Eu sempre soletro porque as pessoas confundem. Então, @psicojulianamarchi, lá no meu Instagram tem todos os meus contatos, né? O WhatsApp, pode me mandar direct, entra lá no link da bio, tem todos os meus contatos, site, tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por direct. Faço atendimentos psicológicos online. Quem tiver interesse em fazer atendimento, quiser marcar uma sessão de terapia comigo, entra lá no link da bio, tem todas as informações. Agradecer vocês e dizer que estou esperando o próximo convite. Já Isso que eu ia falar, Ju, tem que voltar. Com certeza. Tem que com voltar. certeza. Tem muitos assuntos aí que a gente só pincelou aqui. Acho que seria muito legal a gente falar sobre a criança com o envolvimento da criança com a tecnologia. Criança, adolescente, jovem, né? Se deve ou não, né? Deixar ali o filho muito tempo no celular. É um tema muito legal, muito atual. E aí eu acho que, não vamos dar spoiler, mas criança deve ter um efeito diferente, por exemplo, do adolescente, né? Exatamente. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.